Salve, salve, rapaziada. Boa noite pra nós. Primeiramente, uma ótima semana pra todos aí. Se inscreva no canal, curte, compartilha. Chegamos à marca dos 140 inscritos. Vamos aí tentar chegar aos 150 e vamos que vamos, certo? Pois é, temporada tá acabando, o brasileiro acabou ontem. Ainda teremos o Mundial Intercontinental, o Mundial Interclubes aí a partir de quarta-feira. As semifinais da Copa do Brasil também começam a partir de quarta-feira. Teremos alguns jogos ainda até o final do ano, mas a temporada está chegando ao fim. E aí a pior parte do ano. Apesar desse ano ser rápido, né? Eu mesmo acho que não fico uma semana sem jogo, porque, se não me engano, no dia 2 já começa a Copa São Paulo, futebol júnior, e eu acompanho. Vão ter análises dos jogos aí da molecada, pelo menos dos quatro grandes aí, sem ser decisivo, a primeira fase aí. Vou fazer a análise dos jogos dos quatro grandes de São Paulo, né? Mas é uma época chata, então vamos começar aí a criar assuntos. E o primeiro assunto aleatório, assim, que eu quero perguntar até para vocês, peço até que comentem no vídeo aí, certo? O que vocês preferem, rapaziada? Pontos corridos ou mata-mata? Eu lembro que eu cresci vendo os mata-matas, ansiedade, desespero de chegar ao jogo logo, tensão pura nos jogos, inclusive até agora. A nossa semifinal a gente já fica ansioso pensando no mata-mata. O Campeonato Brasileiro era assim para os mais jovens aí. O Campeonato por pontos corridos começou no Campeonato Brasileiro em 2003. Antes disso era mata-mata. Quando eu comecei a acompanhar, classificavam os 8 primeiros e aí fazia mata-mata, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto, certo? O quarto contra o quinto. Então, e era legal, mas aí começou a falar que todos os campeonatos eram mata-matas, que pontos corridos no brasileiro era o mais justo, era o mais legal, que ia premiar a regularidade, ia fazer o time ser regular do começo ao fim, porque no mata-mata você jogava é, a meia bomba e quando precisava acelerava para classificar em oitavo e pelo menos ir para o mata-mata, e muitas das vezes, igual 2002, o oitavo colocado saía campeão em dois jogos bons, uma tarde abençoada, numa tarde boa, e ganhava o título. E isso começou a causar muitas polêmicas entre pontos corridos ou mata-mata. E aí, a partir de 2003, o Campeonato Brasileiro começa a ser disputado no mata-mata, e realmente começa a ser disputado nos pontos corridos em 2003, e realmente o Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos, ele prioriza mesmo a regularidade, o time que tem mais elenco. Dificilmente o time que vai ter menos elenco e foi irregular durante o ano vai conquistar o Campeonato Brasileiro. Muito difícil mesmo. Porém, essa polêmica aí eu comecei a ver de novo por conta que os campeonatos eles estão acabando duas, três rodadas antes, times entregando jogos para prejudicar os seus. Entregando assim, entre aspas, né? Não colocando o time titular, não jogando com toda a sua força, correndo para não chegar, para poder aí. Não fazer muita questão de ganhar, porque uma vitória poderia beneficiar um rival. Então essa polêmica voltou. Eu particularmente acho que tem bastante campeonato mata-mata. Eu gosto dessa questão de pontos corridos. E também não sou a favor de entrega de jogo, de colocar time reserva, de não correr para não chegar caso uma vitória do seu time beneficie o próximo. Eu acho que você tem que jogar, ser profissional e vambora e premiar realmente o Campeonato Brasileiro nos pontos corridos para a equipe mais regular e mais constante durante o ano todo ser premiada com o título, que inclusive foi o que aconteceu esse ano. O Flamengo tem à vista a seleção do campeonato, que eu acho que nem tem tantos jogadores do Flamengo, como eu disse. O Flamengo ele não fez um campeonato à altura
da qualidade do time dele. Mas chegou na reta final, foi mais regular, mais consistente, aproveitou as oscilações na hora errada do Palmeiras e conquistou o título. E aí, para você ver como que esse regulamento é muito louco, se fosse no mata-mata, o Flamengo pegar um São Paulo que fez uma campanha ridícula mesmo, e podia eliminar o Flamengo. Então eu não acho isso certo, eu acho que, claro, não dá para você tirar o mata-mata de vez, porque Copas não tem como fazer diferente. Então, como tem a Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, campeonatos estaduais, tudo no mata-mata, eu não vejo problema em fazer pontos corridos aí no Campeonato Brasileiro. Que teve emoção, inclusive. Tá tendo emoção na última rodada aí, principalmente para a queda de rebaixamento, para a queda para a segunda divisão, né? Esse ano o Flamengo ganhou com uma rodada de antecedência o campeonato, matematicamente. E pelo regulamento, só 3 times não jogam campeonatos sul-americanos o ano que vem, né? Porque quem não luta para não cair joga a Sul-Americana, e a Libertadores ela dá até 8 vagas. Isso sim é uma banalização. Eu acho que precisava voltar apenas para os 4 primeiros, estava ótimo. Dizem que antigamente, essa época eu não acompanhei, dizem que a Libertadores anos atrás era só o primeiro e vice, o primeiro e o segundo colocado de cada continente que ia por conta do nível da competição. Hoje, principalmente no Brasil, banalizou. Como eu falei, o São Paulo fez uma campanha catastrófica, um dos piores São Paulos da história do clube, e dependendo dos resultados na Copa do Brasil, o São Paulo pode garantir uma vaga na pré-Libertadores. Isso que para mim é errado. Agora, com relação ao campeonato, no geral, eu gosto do pontos corridos no brasileiro, não vejo por que mudar, não concordo nessa questão que perde a graça, perde a emoção, que todos os times possam um dia se organizar e se planejar para poder disputar e a gente manter um campeonato equilibrado e alto nível, porque hoje o campeonato ele é equilibrado, porém porque é nivelado muito por baixo. Por isso que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, porque a maioria dos times estão de uma qualidade duvidosa, um ou dois se sobressaindo, e às vezes um terceiro aí, como esse ano foi o Cruzeiro, ano passado o Botafogo, mas de modo geral Palmeiras e Flamengo, pela estrutura, vão se sobressair. Tá certo, rapaziada? Deixa um comentário aí, o que vocês acham, o que vocês preferem, pontos corridos ou mata-mata, e também me deixam ideias aí de pautas nesse período do ano que a gente vai ficar aí sem, sem assunto. É lógico que vão ter as transferências, mas é um ponto do futebol que eu não domino, e a maioria das informações aí são tudo falsa, tudo especulação, e aí começa o ano, nada daquilo que é falado durante esses 10 dias sem campeonato se concretiza. Tá bom, rapaziada? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva no canal, curte, compartilha, ativa o sininho e vamos que vamos, a luta não pode parar, tá certo?